Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aviso, essa fanfic foi traduzida por inteligência artificial, direto do chinês para português, podendo haver erros gramaticais e de palavras. É isso. Fanfic. Nanatsu no Taizai. Marvin. Parte 1. Capítulo 1. A Sociedade Mágica, um nome que originalmente não existia no continente da Bretanha, surgiu em várias partes do continente após o fim da Guerra Santa e por 3.000 anos. Foi o suficiente para que as pessoas pensassem que ela deveria existir no continente. Parabéns ao anfitrião pelos 3.000 anos de check-in bem-sucedido. A recompensa, divindade da magia, foi distribuída. Marvin, que estava sentado na filial da Associação Mágica Leonis, ouviu esta mensagem e os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente. Depois de 3.000 anos, finalmente posso sair para caminhar sem medo do perigo. Ei, Marvin, o que você está fazendo atordoado? Apresse-se e ajude a limpar, e o enviado de inspeção da sede virá para verificar mais tarde. Quando chegar a hora, serão os aprendizes de magia que serão limpos. O mago júnior em uma túnica azul de mago deu um tapinha no ombro de Marvin e lembrou. Marvin olhou para as roupas roxas de aprendiz de magia em seu corpo e balançou a cabeça. Sério, depois de tantos anos, é hora de mudar de carreira? Você não pode ser sempre um aprendiz de magia, certo? Desde o nascimento da Associação Mágica há 3.000 anos, os mágicos têm uma hierarquia rígida, de acordo com as 7 cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo, do mais alto ao mais baixo. Eles são divididos em grandes mágicos, grandes mágicos, mágicos seniores, mágicos intermediários, mágicos juniores e aprendizes de magia. O nível dos magos em todo o continente da Bretanha é basicamente fixado abaixo do grande mago, e o único mago vivo ainda é Marlene na capital dos sábios há 3.000 anos. E apenas 6 grandes magos são discípulos que Marvin reuniu de todo o continente para estabelecer uma associação mágica, e através de treinamento sistemático, eles têm grande força e uma vida longa. Bang, com um estrondo alto, a taverna do outro lado da rua da Guilda Mágica foi arrombada por um grupo de cavaleiros. Angelé, o mago júnior de túnica azul que lembrou Marvin agora mesmo. Sua cabeça curiosa apareceu na janela. O sussurro de tudo, uma magia natural de segunda ordem muito rudimentar, de acordo com o nível do usuário. Uma certa faixa de sons pode ser ouvida, e o alcance de audição de um mago júnior é de 500 metros. Embora seja fácil de usar, ele testa o poder mental do usuário, porque é preciso muito poder mental para distinguir quem está falando. É uma habilidade de baixo nível, fácil de usar e de alto nível. Angelette, que estava usando magia, virou a cabeça e olhou feio para Marvin, que rapidamente acenou com a mão para indicar que não era isso que ele queria dizer. Claro, ele não quis dizer isso, mas toda vez que ouvia o nome de um dos dois do meio, ele não conseguia deixar de rir, pensando consigo mesmo. Como vocês inventaram um nome tão mágico para os dois do meio em primeiro lugar? E eles tiveram que gritar e ser executados em público, tão embaraçoso. Sistema. Quem primeiro gritou o nome da habilidade mágica na segunda série? Eu sei, mas não vou dizer. Depois de um tempo, Angelette retraiu a cabeça. A terceira princesa do reino desertou, e os cavaleiros estão postando um aviso de procurado para caçar os fugitivos. No entanto, os 7 pecados capitais dos lendários cavaleiros de 10 anos atrás não foram capturados, e estima-se que a terceira princesa esteja muito enforcada. Não olhe para Angelette em uma túnica azul, na verdade, ele tem um relacionamento muito bom com Marvin em particular. Se não fosse por Marvin, sua avaliação de mágico júnior definitivamente seria enforcada, então Angelette geralmente cuida de Marvin. Sério? E então a história começa. Tenho certeza de que serei capaz de proteger meus 2 irmãos mais novos. Marvin murmurou um sussurro. Capítulo 2. Marvin, que decidiu ajudar seu irmão mais novo, disse adeus a Angela e disse adeus a Anglet, e sua primeira parada foi a Torre do Relógio, a sede da Sociedade Mágica no sudeste do continente britaniano. Por que ela está localizada no sudeste da Britânia? Porque a concentração de essência mágica aqui é a mais alta, o que é adequado para os mágicos cultivarem, e ao mesmo tempo, é o mesmo local de Londres. Talvez a construção da Torre do Relógio aqui também tenha o mau gosto de Marvin. Para ser honesto, Leonis, do meio, correu para a Torre do Relógio e, de acordo com o ritmo de uma pessoa normal, levaria uma semana para andar a cavalo. E Marvin não tinha muito tempo a perder na estrada. Então, teletransporte de alto nível. Marvin estava em um lugar onde não havia ninguém nos arredores de Leonis, e uma magia de teletransporte de 8ª ordem teletransportou-se diretamente de Leonis para o sótão da Torre do Relógio. A Torre do Relógio, sede da Sociedade Mágica no continente da Bretanha, um enorme complexo que cobre uma área de mais de 7.000 acres. É definitivamente o lugar mais seguro do mundo sob a proteção de um grande e complexo conjunto mágico. A Torre do Sino no centro da Torre do Relógio é o coração de toda a Guilda Mágica, o Conselho dos Anciãos dos 6 Arquimagos. Neste momento, Marvin estava entrando na igreja presbiteriana passo a passo. Nesse momento, as 6 pessoas do Conselho de Anciãos que estavam ao redor da mesa redonda discutiam os próximos objetivos de desenvolvimento da Associação Mágica e estremeceram em uníssono. Vivien, você sente alguma coisa? Os cabelos da Angélica do Deus Demônio ficaram em pé. Bem, de fato, é poderoso. Como um goblin, as asas de Vivien não podem ser abertas.
Embora os outros 4 não falassem, seus rostos eram os mesmos solenes. Conforme os passos se aproximavam, passo a passo, os 6 assumiram uma postura de luta. Nada mal, nada mal. Embora você seja um prato, você é bem vigilante. Professor. Ao ouvir a voz familiar, os 6 relaxaram completamente, e as pessoas que se acalmaram reagiram, exceto por seus próprios professores neste continente. Não deveria haver nenhum Ampi que entrou na torre do relógio com um ímpeto tão poderoso. Afinal, está a formação mais forte de magos em todo o continente. Há apenas 6 arquimagos no mundo, e para colocar de outra forma, os 6 juntos podem ser iguais ao Deus Supremo ou Rei Deus Demônio. Há quanto tempo, rapazes? Marvin sentou-se diretamente na cadeira vazia ao lado da mesa redonda, que era o assento da pessoa mais poderosa de toda a associação mágica. Ouse perguntar ao professor, o prazo que você estabeleceu para retornar uma vez a cada 10 anos ainda não chegou? Há algo importante para você voltar desta vez? Perguntou o Ifrit do clã das deusas respeitosamente. Bem, há 3 coisas para voltar desta vez, uma é ver se você fez algum progresso recentemente. Marvin olhou em volta para 6 pessoas sentadas ao redor da mesa redonda. Desde que ele se tornou um deus, ele podia ver algumas trajetórias que outros não podiam ver. Desta vez ele queria principalmente ajudar esses aprendizes a mudar suas qualificações e ver se eles poderiam alcançar a existência de superar o grande mago. A segunda é que a Guerra Santa que terminou há 3.000 anos começará novamente em um futuro próximo. E você informa todos os magos da sociedade para se prepararem para a Guerra Santa. A terceira é a questão de saber se existem ou não deuses reais, e preciso que você investigue. Professor, o Deus Supremo. Eles não contam, sua classificação é um pouco mais forte do que os reis de várias outras raças. Mas quando se trata da verdadeira palavra de Deus, eles não são qualificados o suficiente. Como um Deus que realmente tem uma divindade, Marvin naturalmente entende o que é o conceito de um Deus, como o primeiro filho do Rei Deus Demônio. Ele naturalmente sentiu a coerção do Rei Deus Demônio, nem mesmo um semideus. Ainda não se sabe se existem deuses neste mundo, e se sim, como eles podem proteger o que prezam. Sistema Angélica, as qualificações deles podem ser melhoradas? Sinto muito, anfitriões, suas qualificações chegaram ao fim. No máximo, usem a autoridade do seu deus da magia, deixem que eles alcancem o nível de semideuses. Entendo, parece que estou procurando uma oportunidade para ajudá-los a melhorar. Depois de organizar tudo, Marvin se despediu de seus discípulos e embarcou em uma jornada para encontrar seu irmão mais novo. Capítulo 3. Perto da tribo Cainze do reino de Leonis, uma taverna apareceu do nada na colina ao longe, e as pessoas não estavam familiarizadas com a taverna, mas não conseguiram resistir à curiosidade de entrar e dar uma olhada. Olá e bem-vindos ao pavilhão do Chapéu de Porco. Ao entrar na taverna, você será recebido calorosamente por um garoto loiro. Não pense que ele é o balconista da taverna, ele é o gerente Meliodas. Hoje é o terceiro dia de abertura do pavilhão do Chapéu de Porco em Cainze e nos últimos 3 dias, toda a tribo Cainze conheceu o prestígio do pavilhão do Chapéu de Porco. Porque o vinho aqui é delicioso e a comida pode fazer as pessoas morderem a língua. Tudo isso é graças ao nosso novo chefe do Pig Hat Pavilion. Marvin, sim, é o nosso protagonista masculino. Originalmente, o Pig Hat Pavilion era famoso por seu vinho delicioso, mas comida intragável. Porque o chefe anterior era servido simultaneamente pelo gerente da loja Meliodas, e as habilidades culinárias de Meliodas realmente não eram lisonjeiras. Isso só deu a Marvin a chance de conhecer seu irmão mais novo, que era muito estranho para ele. Então ele tomou a iniciativa de se candidatar e finalmente conseguiu se tornar o chefe do Pig Hat Pavilion com um nível de culinária perfumado mais salário muito baixo. Desde que ficou hospedado, o pequeno Hulk tem tido uma boa boca, mas os mesmos hóspedes de sempre não têm sobras para ele comer, o que deixa Hulk muito triste. Chefe, mais 3 cervejas e um prato de churrasco. Ok, agora mesmo. A cerveja foi aberta na hora sem problemas, mas o assado foi feito pelo próprio Meliodas. Depois de servido, os 3 convidados borrifaram a bebida no rosto de Meliodas. Eu vou, é tão intragável, claro, mesmo que você use a mesma técnica e os mesmos ingredientes, as coisas que você faz ainda são intragáveis. Mas Marvin não está lá, e eu não posso evitar. Meliodas enxugou o rosto e olhou para os 3 convidados furiosos com uma expressão pensativa. Você está procurando a morte? Ouse nos enganar. Eles rasgaram a mesa, derrubando o vinho e a comida sobre ela. Uau, que chatice, limpe para mim. Meliodas estalou os dedos enquanto olhava para os 3 convidados em frente. Olha, o que tem atrás dele? É uma espada, ele não vai nos cortar, vai? Quando todos se perguntavam se ele seria jogado na natureza, um leitão com uma marca de nascença em forma de trevo de 4 folhas saiu da cozinha dos fundos. O que há de errado comigo? O porco falou? Eu realmente não posso te ajudar. Qual é o problema, por favor? Faça algumas sobras deliciosas da próxima vez. Em um instante, os restos no chão foram limpos, ou como dizer que porcos são onívoros, e depois de se acostumarem com a comida de Marvin, eles ainda podem comer a comida de Meliodas. Não posso evitar, se eu fizer um leitão assado pode ficar ainda melhor. Hulk imediatamente se levantou e disse com uma cara bajuladora, é tão delicioso, as sobras aqui são tão deliciosas. Todos na taverna olhavam para a excitação com rostos bêbados e sorrisos. Nesse momento, uma pessoa com expressão apressada entrou na loja, vinda de fora. Existe sim, eu realmente vi com meus próprios olhos. Esse é definitivamente o Cavaleiro de Ferro vagando por aqui.
Todos os clientes da loja foram atraídos por ele, e o homem encontrou uma mesa com um assento vago, sentou-se e começou a compartilhar suas informações com a multidão. No entanto, a multidão não pareceu acreditar no que ele disse. Ele se espalhou recentemente. Sério, como essa coisa pode realmente existir? É tudo uma mentira inventada para assustar as crianças. Se você sempre fizer coisas ruins, os 7 pecados capitais de usar uma armadura manchada de sangue aparecerão. Ele começou a rir. Os 7 pecados capitais? Meliodas parecia ter algum interesse no tópico. Capítulo 4. Os 7 pecados originais? Meliodas parecia ter algum interesse no tópico. Por quê? Um jovem como o gerente da loja não conhece a lenda de 10 anos atrás? Não tem um mandado de busca ali? Olha, são aquelas 7 pessoas. Parece que faz 10 anos, dezenas de paladinos no reino foram todos mortos em um instante. Essas são as pessoas que são os prisioneiros, os 7 pecados capitais. Meliodas não respondeu, mas continuou seu trabalho, mas gradualmente moveu seu olhar para o quadro de avisos na loja, no qual estavam afixados 7 avisos de procurados, e os 7 homens neles eram extremamente cruéis. Ouvi dos principais paladinos que a maneira de matar era muito cruel, os cadáveres eram horríveis e seu comandante Meliodas era ainda mais assustador. Ouvi dizer que ele sozinho poderia destruir um país. Meliodas não disse nada, mas continuou a servir cerveja. Esses caras ainda não foram pegos, não é? Sim, nenhum deles foi pego. Parece haver um boato de que todos eles estão mortos. Eles devem estar todos mortos. Agora os paladinos definitivamente não os deixarão ir. Sim, afinal, Sua Majestade está doente na cama. Os paladinos ainda estão em seus postos e protegendo o país. Mas esse aviso de procurado é atualizado todo ano. Com certeza, essas pessoas ainda não estão mortas. Embora a maioria das pessoas seja alegre sobre esse assunto, sempre há estudantes cegos que conseguem encontrar o Adian. E suas palavras tornam a atmosfera na taverna instantaneamente pesada. Mesmo que você diga isso, um cavaleiro de armadura enferrujada está vagando lá fora ou algo assim. A pessoa que primeiro levantou o assunto pareceu um pouco envergonhada. É improvável, certo? É impossível, é impossível. Mas assim que ele terminou de falar, houve um som de armadura colidindo do lado de fora da porta. Os olhos de todos se voltaram para a porta. Os passos se aproximavam, e os convidados na taverna estavam todos engasgados. De onde vem esse cheiro de ferrugem? As palavras do pequeno Hawk mais uma vez elevaram a atmosfera de terror ao máximo. Como se respondesse às suas palavras, a campainha tocou, a porta se abriu lentamente e uma figura alta entrou. Ele agitou os braços enquanto andava, e gritou vagamente, 7. Pecado grave. Quando ele estava completamente dentro, todos respiraram ar frio. A multidão gritou, apareceu, e os 7 pecados capitais. Ele saiu correndo da taverna. Num piscar de olhos, a taverna ficou com Meliodas, um Hawk trêmulo atrás do bar e um Ironknig enferrujado? No mínimo, deveria ser uma imagem de estilo de combate, certo? Você deve pensar assim, Meliodas pensa assim, e Hawk também. No entanto, a verdade é, Meliodas apoiou o bar com uma mão e deu um salto para o corredor. Quem é você? E sua postura não parecia que ele estava pronto para a batalha. O cavaleiro encouraçado não respondeu, mas cambaleou até o chão, seu capacete caindo, revelando o rosto do portador. Meliodas ficou surpreso ao ver o rosto do homem. Hawk ficou atordoado, pois havia uma linda garota na armadura. Ela é os 7 pecados capitais? Marvin segurou o pergaminho que havia comprado, e assim que caminhou até a porta, ouviu o som de ferro caindo no chão. O que houve? Empurrando a porta, Meliodas estava carregando uma peça de armadura e subindo as escadas. E aí, Marvin, você voltou? Meliodas não sabia que Marvin era seu irmão naquela época, então ele naturalmente o chamou pelo nome. Marvin naturalmente não se importou muito. Olhando para a linda garota em seu ombro, Marvin naturalmente sabia que aqueles eram seus irmãos mais novos. Gerente da loja, preste atenção ao seu corpo. Ignorando o olhar estranho de Meliodas, ele foi direto para a cozinha. Capítulo 5. A câmera chegou até Meliodas, afinal, Marvin é solteiro. Como uma garota bonita pode ser bonita, certo? Meliodas tirou toda a armadura da linda garota e a jogou no canto da sala. É uma menina. Hawk estava claramente curioso sobre os 7 pecados capitais à sua frente. Meliodas não falou nada, olhou para a garota na cama com um olhar pensativo e então, Meliodas começou a olhar para ela, cheirá-la, esse rosto adormecido, essa curva. Esse cheiro, essa elasticidade, é mesmo de menina, e por fim colocou a mão no peito da menina e amassou sem parar. É óbvio. Hawk olhou para um monte de palavras de jogo da velha saindo da cabeça desse homem sem vergonha. Se não fosse pela felicidade do resto de sua vida, ele teria derrotado esse cara. Pareceu sentir algo. A garota abriu os olhos e sentou-se. Seu rosto gradualmente corou. Aquilo. Nesse momento, a mão de Meliodas ainda massageava os seios da garota. Mas Meliodas não entrou em pânico, olhou para a garota com um rosto sincero e então se virou e disse seriamente, o batimento cardíaco realmente não é anormal. Bem, obrigado. A garota não pareceu notar nada de anormal, mas Hawk olhou para ela com raiva no rosto e estava suando por todo o corpo. Ao mesmo tempo, a operação de Meliodas também surpreendeu Marvin, que estava espiando com magia na cozinha. É você, Meliodas. Eu sabia, mas fingi não estar familiarizado com isso, e fui esfregar o olho seriamente. Onde é isso? Porque eu iria. A garota que reagiu olhou para o ambiente desconhecido e finalmente fez a pergunta-chave. Você cambaleou até a loja e de repente desmaiou. Loja?
Pavilhão do Chapéu de Porco. É minha loja. Você é o gerente da loja? Há algo estranho? Não é nada, é que eu vi a espada atrás de você. Seguindo a direção que a garota apontou, Meliodas olhou para a espada atrás dele. Você disse isso? E puxou-a diretamente, o que assustou tanto a garota que ela fechou os olhos imediatamente, e só os abriu depois de sentir que não havia perigo. A espada acabou sendo uma espada quebrada. Haha, assustado, certo? Meliodas levantou a espada no ar e mostrou para a garota. Mesmo que reste apenas o punho da espada, ela ainda pode ser intimidante quando exposta. Isso vai assustar aqueles que querem comer a refeição do soberano. Se a refeição do Marvin é compreensível, mas depois de comer a comida preparada por você, a pessoa que tem que ser forçada a pagar por ela é realmente lamentável. Hawk, por outro lado, não conseguiu evitar e começou a reclamar da fala de Meliodas. Na primeira vez que ouviu um porco falar, a menina ficou muito surpresa e então pulou e atacou Hawk. Hawk também ficou um pouco surpreso quando olhou para a garota de colã que se lançou sobre ele, mas não se esquivou. A menina porca falante ficou animada e continuou acariciando Hawk. Olá, meu nome é Hawk, por favor me aconselhe. Hawk também não resistiu e deixou a garota fazer o que quisesse. Eu costumava pedir ao meu pai para me dar um presente de aniversário como este. Então você recebeu o porco? Ao ouvir isso, o rosto sorridente da garota congelou instantaneamente e sua expressão lentamente ficou triste. Não. A propósito, você está com fome? Meliodas também era muito bem informado e não fez perguntas, mas desviou o assunto. Ao ouvir isso, o pequeno Hawk pareceu aterrorizado e quando pensou no tópico anterior, Hawk entrou em pânico ainda mais. Comeu o pequeno Perk? Não é o Perk, é o Hawk. Capítulo 6. A garota então seguiu Meliodas até o corredor no primeiro andar. Marvin, por favor, prepare um prato. Meliodas gritou para a cozinha dos fundos. Esse menino fedorento, não é realmente ambíguo excitar meu irmão. Marvin balançou a cabeça e começou a preparar a comida. A menina parou em frente ao quadro de avisos e olhou para o procurado com uma expressão triste. Está feito. Meliodas acenou para a garota se sentar no bar. Olá, senhora. Hambúrguer, purê de batata e limonada, por favor, use devagar. Marvin colocou a comida na frente da garota, e a garota olhou para a comida na frente dela e ficou um pouco comovida. Sinto muito. Não só quero incomodá-la para cuidar de mim, mas também deixar você preparar comida para mim. Como posso agradecer? Antes de agradecer, vamos comer alguma coisa. Quando a garota ouviu as palavras de Hawk, ela pegou uma faca e um garfo e colocou um pedaço de carne de hambúrguer na boca e mastigou suavemente. Como é delicioso, não é? Enquanto os dois discutiam, a menina começou a chorar. Muito obrigada por preparar uma comida tão deliciosa para mim. O sorriso feliz do cliente é o maior agradecimento para mim. Então esta linda moça pode enxugar suas lágrimas? Marvin, que estava ao lado do bar, entregou um lenço à garota. Eu perguntei, o que você está fazendo com essa armadura? Meliodas ainda estava curioso sobre isso. Estou procurando 7 pecados capitais. Meliodas olhou para a garota com um rosto inexpressivo, incapaz de entender o que ele estava pensando. Por que você quer fazer isso? Disse Hawk apoiando-se no banco com os cascos dianteiros, curioso. Esse é um grupo de caras cujo destino é desconhecido, e eles também são bandidos procurados. Ao ouvir isso, a garota apertou a faca e o garfo em sua mão, e quando ela queria se defender, houve passos e batidas do lado de fora da porta. Abra a porta. Nós somos os Cavaleiros da Barba do Lince sob o comando do Paladino, posicionados no sopé da montanha. E estamos aqui para prender os cavaleiros enferrujados que são suspeitos de serem os 7 pecados capitais. Então se apressem e saiam daqui. Paladino, a garota olhou para fora da porta preocupada. Está tudo bem, deixe Hawk sair e brincar por aí. Meliodas acenou com a mão do lado de fora da porta, ninguém saiu. Falando nisso, quando um hotel apareceu neste lugar? Falando nisso, quando eu cheguei há 3 dias, não parecia que havia nada aqui. Não seja descuidado, embora 10 anos tenham se passado, a outra parte é um paladino diretamente subordinado ao antigo rei. Não se preocupe, mestre Elione. A outra parte é apenas um velho cavaleiro. Sim, certamente não nosso oponente que foi treinado pelo mestre Tige. Elione, você não pode subestimá-los, eu já disse isso antes, na comoção de 10 anos atrás, dezenas de paladinos foram mortos em um instante. Mas, os outros aparentemente não acreditaram. O que há de errado? Nada, só acho que isso é muito exagerado. O quê? O que você quer dizer com isso? Elione aparentemente ouviu a outra parte zombando de sua confusão. Dizem que enquanto houver um paladino que possa rivalizar com um país, dezenas dessas pessoas serão mortas em um instante. Certo, os outros cavaleiros concordaram com a cabeça. Eu vi com meus próprios olhos. Elione viu que a outra parte não acreditava, então ele quis discutir, mas foi interrompido pelo outro. Senhor Elione, deixe-me ir primeiro, e nós resolveremos isso aqui. Ei, saia, abriu a porta assim que terminou de falar. Capítulo 7. No momento em que a porta se abriu, Elione fechou os olhos e juntou as mãos, como se tivesse medo de ver algo assustador. Você está me procurando? Ao ouvir a voz, Elione abriu os olhos e viu um diabinho loiro. Quem é você? Parecia haver um pouco de feiura em seu tom, irritado com a visão. Eu sou o dono desta loja. Onde está o Rush Knight? Apresse-se e entregue esse cara a saia. Meliodas virou-se para a loja e acenou. Você está me chamando? Hawk saiu da loja vestindo uma armadura engraçada. Você está me chamando de Rush Knight Hawk? Esse porco são os 7 pecados capitais?
Os outros cavaleiros ficaram obviamente um pouco surpresos, e até o próprio Elione ficou um pouco chocado. Esses são os 7 pecados capitais que mataram dezenas de paladinos de uma só vez? Como isso é possível? Elione claramente não acreditava nesse fato. Você é tão presunçoso. Eu, Hawk, sou o chefe da equipe de descarte de sobras. Devo dizer que Hawk é realmente uma escola de atuação. Existem tais cavaleiros? Elione ainda estava um pouco incrédula e confusa. Se você não desgosta seja este porco cozido ou assado, você pode fazê-lo como quiser. Meliodas disse a Elione de forma séria. Nenhum deles é bom, me poupe. Vendo uma brincadeira de criança, uma pessoa e um porco, os punhos de Elione se cerraram. Elione agarrou Meliodas pelo colarinho e disse cruelmente. Como o pequeno diabinho ousa enganar o cavaleiro. É mais ou menos uma vingança pelo problema anterior. Enquanto eles discutiam, a menina correu pela porta dos fundos em direção à floresta. Senhora Elione, uma mulher escapou pela porta dos fundos. O cavaleiro na porta ainda está muito vigilante. O quê? Informe o mestre Tige. Receio que aquela mulher seja a Rush Knight. Corra atrás de você. Elione jogou Meliodas em perseguição. Sim. Me impeça. Marvin, está problemático agora. Você não vai ajudar? Você está certo. Vá Hawk, vá salvar as pessoas. Devo dizer que a menina é muito boa em estender a mão, seja deslizando uma pá ou escalando obstáculos com uma mão, é muito sedoso. Se um dos 7 pecados capitais for descoberto, certamente será uma grande conquista. Então eu finalmente posso me tornar um paladino aprendiz. Pensando em sua vida gloriosa, a expressão de Elione gradualmente se tornou inflada. Como diz o ditado, a alegria é triste, e enquanto eles ainda estavam YY, um companheiro voou bem na frente dos olhos de Elione. O que está acontecendo? O que há de errado? O porco está correndo para cá. Quando olharam para trás, viram Hawk correndo em sua direção. O FMVP deste jogo é Hawk, veja bem, ele voou 1, 2 e 3, parabéns ao Hawk por vencer 4 eliminações. Não venha. E as pessoas? Depois de perseguir por um longo tempo, as pessoas estavam perdidas, meus pés escorregaram. O último Elione não pegou os 7 pecados capitais que queria, mas foi jogado de um penhasco por Hawk. Embora eu não tenha queixas com você, poderei dobrar a quantidade de sobras para hoje. Hawk olhou para suas 5 mortes com satisfação, e a donzela estava agora nos braços de Meliodas no topo das árvores. Capítulo 8. Bem, você salvou minha vida novamente, como posso lhe agradecer? Neste momento Meliodas estava beliscando o peito de alguém com a mão e gostando disso. Então, senhorita, mesmo que você derrote aquele cara, está tudo bem. O pequeno Hawk debaixo da árvore disse à menina com raiva. Depois de se certificar de que era seguro, Meliodas levou a garota até o chão e a abaixou. Então, por que você está procurando 7 pecados capitais? Estou aqui para deter os paladinos. Parar os paladinos, impedi-los de fazer? Hawk estava um pouco curioso. Falando em paladinos, eles são os cavaleiros dos cavaleiros que protegem Leonis, eles são heróis, certo? Mas e se for esse o caso, eles querem trazer guerra para esta terra? Alguns dias atrás, devido à traição dos paladinos, todas as famílias reais, exceto o rei, foram presas uma após a outra. Meliodas e Hawk ficaram um pouco surpresos ao ouvir isso. O rei não está acamado por causa de sua doença? A garota balançou a cabeça. Essa é uma desculpa inventada pelos paladinos. Eu não sei por que eles começaram a guerra ainda. É que eles recrutaram pessoas à força do reino em cidades próximas, e eles estão se preparando constantemente, e essa área logo será afetada, certo? Sério? Isso é realmente incrível. Você está realmente tão tranquilo como sempre. Meliodas parecia distante com um olhar de indiferença, o que fez Hawk não conseguir deixar de reclamar. Mas o que isso tem a ver com os 7 pecados capitais? A única, se houver alguma esperança de deter os paladinos, são os 7 pecados capitais. Você sabe quem são os 7 pecados capitais que estão procurando por eles? Disse Meliodas, que parecia calmo, como se não tivesse nada a ver com ele. Marvin, que estava escondido no escuro e observando silenciosamente, ficou chocado com a operação do irmão mais novo. Ouvi dizer que os 7 pecados capitais são compostos por 7 criminosos cruéis que gravaram as marcas das 7 bestas em seus corpos. Os cavaleiros mais fortes e cruéis do reino. 10 anos atrás, eles eram suspeitos de planejar uma rebelião para derrubar o reino, e foram atacados por todos os paladinos do reino e dispersos. Mas algumas pessoas dizem que todos eles estão mortos, certo? É impossível que uma pessoa tão poderosa morra tão facilmente. Mas eles são os grandes pecadores, certo? Meliodas ainda fazia perguntas à garota como um transeunte, mas na verdade eram os paladinos que faziam as pessoas sofrerem. A garota ainda estava firmemente defendendo os 7 pecados capitais, e a expressão de Meliodas estava um pouco mais séria do que agora, como se ela tivesse alguma aprovação da garota. Antes, quando eu tinha 5 ou 6 anos, meu pai costumava me dizer que os 7 pecados capitais eram os melhores. A menina tentou dizer algo a Meliodas, mas com o chão tremendo e exclamando, os dois e um porco deslizaram juntos pelo penhasco. Como um penhasco pode deslizar sem motivo? Quando vi a seção transversal lisa, percebi que alguém havia cortado o penhasco. Poupe-me! Hawk exclamou, caindo do penhasco. Ah não, esqueci de confirmar se era a pessoa na correspondência, decidi. 2 pessoas não identificadas morreram. Um velho em armadura vermelha escura estava na beira de um penhasco e murmurou para si mesmo. Está tudo bem? Tig perguntou aos meninos que tinham sido derrubados pelos porcos. Mas,
Mas a senhora Elione está lá embaixo. Então é só mudar o número de mortos para 3. Tig olhou para os garotos com desdém. Como pode ser isso? Lord Tig, isso é demais. E que tal 7 mortes? Disse Tig, estreitando os olhos levemente enquanto olhava para os meninos. Só este. Por favor, perdoe também seus pecados. Tig realmente quer resolver esses 4 truques facilmente, afinal, como ele próprio é um paladino, alguém ousa refutá-los. Enquanto Tig caminhava em direção a eles, Meliodas pulou do penhasco com a garota em seus braços, Hawke em seu ombro e Elione em sua mão. A chegada deles imediatamente atraiu a atenção de Tig. Mestre Elione, por que você está vivendo na minha frente? Tig, que é muito confiante em sua própria força, não permitirá que ninguém questione e mude sua decisão sem permissão. Não mude minha sentença de morte indiscriminadamente. Tig colocou a mão no punho da espada. Não tome tal decisão sem permissão. Ei, tudo bem? Sim. Sim, a garota levantou a cabeça apressadamente para provar que estava acordada. Ok. Apenas olhe para o meu sinal e corra em direção à floresta. Ok. Ok. Então quem é o suspeito dos 7 pecados capitais? Disse o olhar de Tig e começou a escanear a multidão. Não importa quem seja. Não corresponde à imagem na lista de procurados. E de repente seu olhar focou nas orelhas da garota, e os brincos nas orelhas da garota fizeram suas pupilas encolherem. Eu tenho sorte. O emblema naquele brinco é um elefante real, Tig disse enquanto caminhava em direção a Meliodas e os outros. Isto é, você é. Decida, você é a princesa Elizabeth. As palavras de Tig focaram os olhos de todos em Elizabeth. Capítulo 9. Elizabeth ficou surpresa, ela realmente não esperava que alguém nesta tribo remota conhecesse. Elizabeth. Princesa? A expressão confusa de Meliodas fez Marvin querer espancá-lo. Desde a primeira vez que você a viu, você já não reconheceu a identidade de Elizabeth? O que você está fingindo ser fofo agora? A princesa Elizabeth não é a terceira princesa deste país? Comparado à reação de Meliodas, Hawke ficou realmente confuso e chocado. O reino enviou uma ordem para procurar seu paradeiro, e embora eu tenha recebido uma ordem para capturá-lo vivo, mas morri em um acidente. Então não posso ser culpado. Devo dizer que esse Tig é uma pessoa implacável que pode realizar grandes coisas. Corram! Sentindo a intenção assassina de Tig, Meliodas acenou para Elizabeth e Hawke irem em direção à floresta. Eu não posso ser pego ainda. Eu não posso desistir ainda. Decidido. Morte em um acidente. Tig balançou com uma aura de espada, e toda a árvore da montanha foi cortada. Vendo que ela estava prestes a concentrar seu ki de espada, Elizabeth fechou os olhos, mas a dor imaginária não veio. Elizabeth abriu os olhos e se viu deitada no chão, o garoto loiro na frente dela. Hawke, parece estar são e salvo. Fui espetado com carne de porco, e você ainda diz que está tudo bem? Gritou o pequeno Hawke, eu tinha um galho tão grande preso na minha bunda, e ela começou a sangrar. Você acha que estou bem? Hawke chorou e fugiu do campo de batalha. Porcos, esqueçam. Elizabeth caminhou em direção a Tig como se tivesse tomado uma decisão. Elizabeth, ei, aonde você está indo? Não dá para escapar. Você não disse que não pode desistir? Enquanto eu me render obedientemente, sua vida não será tirada sem motivo. Que menina gentil muito adequada para seu irmão mais novo, já que é uma família, então ela não pode ficar parada. Tig certamente não sentiu pena do cordeiro e com um aceno de espada em sua mão, uma aura de espada reta avançou em direção a Elizabeth e Meliodas. Entendido. Os cantos da boca de Tig se ergueram ligeiramente. No entanto, na verdade, quando o ki da espada estava prestes a tocar Elizabeth, 2 figuras voaram ao mesmo tempo. Meliodas pegou Elizabeth para desviar do alcance mortal do ki da espada, enquanto Marvin, outra figura, pegou um cajado de outro espaço dimensional. E um muro de pedra de 10 metros de altura se ergueu do chão, bloqueando diretamente o ki da espada de Tig. Mesmo que seja só você, por favor, fuja. A julgar pela postura dele, ele vai nos matar de qualquer jeito. Por quê? No começo eu era o único que ia encontrar os 7 pecados capitais, e nunca tentei sair em uma jornada sozinho, então me senti muito desconfortável. E para não revelar minha identidade, usei uma armadura inapropriada até ficar exausto. Mas você não pode confiar em ninguém, e você é uma espécie de ajudante para alguém como eu, de origem desconhecida. Então eu não quero que você, que nem sabe seu nome, seja arrastado para baixo mais. Meliodas ficou em silêncio por um momento. Meliodas, esse é meu nome. O quê? Elizabeth de repente se lembrou do nome no aviso de procurado. Como é possível? Por quê? Você é Elione, acordou em choque. Onde está aquele cara? O cara com a espada nas costas, Elione-sama. Acalme-se, Elione-sama. Agora o mestre Tig está atrás dele. Estúpido, não irrite esse cara, o país será destruído. Quando fui resgatado eu vi. Aquele cara era divindade, ele era a pessoa mais perigosa, e a tatuagem na mão dele era. Elione lembrou com um olhar de horror no rosto. Essa tatuagem é de uma besta. Não é. É um padrão de dragão. Ei, você já terminou com o antigo? Eu já terminei aqui. Elizabeth seguiu a voz, e viu que um muro de pedra no chão havia dividido a terra em 2 metades, inteira e quebrada. E de pé no muro de pedra estava o mesmo chefe que havia cozinhado para ela, mas ele agora estava vestido com vestes roxas de aprendiz mágico. E o paladino estava deitado no fosso, inconsciente. Capítulo 10. Por quê? Marvin olhou para a expressão surpresa de Elizabeth e perguntou. Não se surpreenda, como chefe você tem a obrigação de proteger seus clientes, não é?
E eu deveria ficar surpreso quando eu brigar com aquele cara que não conhece a etiqueta, mas vocês dois parecem ser um pouco esquecidos de conversar. Então o que vem depois? Volte no tempo. Com o aceno do cajado de Marvin, a montanha originalmente danificada se recuperou lentamente, e a única coisa que não mudou foi o Tige nu. Isso é magia temporal? Você não é um aprendiz de magia? Isso é magia avançada que somente magos de alto nível podem acessar. Elizabeth ficou um pouco surpresa. Não há nada de surpreendente nisso, afinal. Você pode pensar que o chefe dos 7 pecados capitais é um gerente de loja? Marvin, você não parece surpreso com a minha identidade? Meliodas olhou para Marvin com uma expressão calma. Naturalmente, eu já sabia. É por isso que vim me candidatar. Marvin naturalmente não se esquivou de suas intenções, claro. O mais importante era que ele e Meliodas eram irmãos, afinal, a hora não havia chegado. Entendo, vamos embarcar em uma jornada agora. Você quer ir conosco também? Meliodas raramente é sério. Claro, eu sou um chefe, e sem mim, seu Pig Hat Pavilion seria apenas uma boa cerveja, e meu objetivo é tornar minha comida disponível para o mundo inteiro, o que não entra em conflito com suas viagens, certo? Então, mesmo que você encontre alguém, certo? Elizabeth. Meliodas se virou para olhar para Elizabeth. Hein? Elizabeth ainda estava um pouco confusa com esse encontro mágico. Ela realmente não conseguia acreditar que os 7 pecados capitais que ela nunca havia encontrado tinham sido encontrados por ela mesma. Quanto às 6 pessoas restantes, por algum motivo, eles também começaram a procurá-las recentemente. Abrimos o bar para coletar informações, e agora parece que temos um bom chefe e uma garota de destaque, e vamos atrair mais clientes e coletar mais informações. Venha conosco. Tudo bem. Elizabeth ficou um pouco comovida. Do outro lado, um grupo de pessoas cercava o Tige nu. Senhor Tige, anime-se. Rápido, peça reforços ao reino. A prioridade máxima, não apenas os 7 pecados capitais, mas até mesmo a associação mágica está envolvida. Antes que ele pudesse terminar de falar, Tite sentiu que estava ficando cada vez mais escuro, e olhou para cima. Senhor Tige, parece ser um porco? No momento seguinte, um enorme porco de pele verde caiu do céu e esmagou todo sob ele. Está aqui? Hawk colocou a cabeça para fora do porco de pele verde e abaixou a escada de corda. É a mamãe Hawk. Meliodas agarrou Elizabeth com uma mão e pulou na escada de corda. Foi isso que eu chamei também. Hawk tinha uma opinião sobre Meliodas não se gabar de si mesmo. É realmente um pavilhão em forma de chapéu de porco. Esta é a primeira vez que Marvin realmente vê a imagem completa da mãe de Hawk e do pavilhão em forma de chapéu de porco. Por que é chamado de pavilhão do chapéu de porco? Porque o pequeno restaurante realmente parece um chapéu na cabeça da mãe Hawk, e a mãe Hawk parece um porco. Vamos então para a próxima cidade. Meliodas virou a cabeça e disse para Marvin abaixo. Naturalmente nossa jornada apenas começou. Marvin naturalmente não foi subir a escada de corda, mas voou diretamente voando. Vamos, mãe Hawk. Sob o olhar atento de Tig e dos outros cavaleiros, mãe Hawk seguiu para a próxima cidade. Capítulo 11. A leste da vila de Cainze, a 61 quilômetros da fortaleza de Solugares, Tid estava ajoelhado diante de um homem trêmulo. Os 7 pecados capitais? Ao ouvir as palavras da pessoa acima, Tig não pôde deixar de tremer, e o homem caminhou passo a passo até a parede onde o mapa estava pendurado. Espero que desta vez seja verdade. Espero há 10 anos o dia em que os 7 pecados capitais serão eliminados. A câmera lentamente muda do rosto do orador para a janela, onde um corvo negro está no topo das árvores, misturando-se à noite. E a única coisa que pode ser vista são seus olhos vermelhos sangue, que brilham com uma luz assustadora. O reino de Leonis, a capital real de Leonis. Por favor, abra a porta, você não tem para onde correr. Rei. No quarto, Elizabeth ficou um pouco assustada com o barulho da porta batendo, mas não saiu do lado do pai. Elizabeth, fuja. O rei tocou gentilmente a cabeça de Elizabeth. Eu não quero fugir sozinho, pai, por favor, venha comigo. Mas, antes que os paladinos chegassem, a última coisa que Elizabeth viu antes de fugir foi um relâmpago que destruiu a porta. Elizabeth, a terceira princesa do reino de Leonise, embarcou em uma jornada para encontrar o lendário traidor dos 7 pecados capitais para sair da situação difícil. Mas esse caminho era difícil e até desesperador e quase foi capturada, mas neste momento uma pessoa apareceu para ajudá-la. Ele era o líder dos 7 pecados capitais, Meliodas do crime da ira. Elizabeth não teve tempo de responder às palavras de Marvin, porque, nesse momento, Elizabeth estava usando o uniforme da Pig Hat Pavilion Signature Girl e foi encarada com olhos lascivos por alguém. Smack, Marvin cortou uma faca na cabeça de Meliodas. Pare, senhor gerente da loja. Enquanto finge ser um garçom, você pode coletar rumores e informações sobre os 7 pecados capitais dos convidados, certo? Não tem problema ter informações sobre o paladino. Dizendo isso, Meliodas foi levantar a saia de Elizabeth. Não se preocupe, estou apenas verificando o tamanho. Hawk mordeu o cabelo de Meliodas e o arrastou com seus cascos. Marvin trancou sua garganta diretamente. Droga, meu irmão e minha irmã vão se assustar. Sistema, que besteira, vamos retomar a divindade e você fica se gabando. Como irmão mais velho, era naturalmente impossível machucar Meliodas, então ele o deixou ir depois de um tempo. Isso. Senhora Meliodas, tenho algo para lhe perguntar. Elizabeth estava um pouco nervosa, afinal, o homem oposto era o chefe do que o mundo chamava de 7 pecados capitais da brutalidade. Hein?
Meliodas olhou para Elizabeth e gesticulou para que ela continuasse. Meliodas, o senhor dos 7 pecados capitais, é realmente o maior pecador do mundo? Se sim, que tipo de crime ele cometeu? Elizabeth parecia preocupada, afinal, como uma pessoa tão gentil poderia ser uma grande pecadora? Capítulo 12. Que tipo de crime? Disse Meliodas, começando a pensar seriamente. Acho que o mundo deve ter entendido mal alguma coisa, porque você me salvou de ser identificado. Na verdade, há 10 anos eu costumava espionar todas as calcinhas femininas de Leonise em todos os lugares. Meliodas disse solenemente. É mentira, não é? Elizabeth tropeçou depois de ouvir isso. Na verdade, eu esfreguei a de mais de 1000 irmãs mais velhas ao longo do caminho. Meliodas tocou sua cabeça em constrangimento. Ei, você está brincando, disse Elizabeth, dizendo que a imagem do herói estava um pouco deteriorada. Estou brincando. Por favor, pare de causar problemas. Elizabeth ficou um pouco irritada com a provocação. Ou você realmente cometeu um crime que não pode contar a ninguém? Meliodas inclinou a cabeça e disse solenemente Marvin. Se a cabeça odiosa inclinou para matar, eu realmente quero esfregar sua cabeça e o que fazer? Talvez o próprio Meliodas tenha sentido que falhou em protegê-la do crime que ela cometeu, pensou Marvin consigo mesmo. De fato, havia pecadores realmente hediondos entre os 7 pecados capitais? De repente, houve um violento tremor no chão e, vendo que Elizabeth estava prestes a cair, Meliodas correu apressadamente para a frente e atingiu seu peito com seu rosto, caindo diretamente nele, e Meliodas também abraçou Elizabeth para evitar que caísse. Ei, disse Hawke, insatisfeito. Marvin sorriu para a tia. É lá? O próximo ponto de coleta de informações. Vila Bania. Depois que todos saíram de seus corpos, sob o olhar de todos, Mãe Hawke enterrou-se no solo com uma velocidade de escavação extremamente surpreendente, e o pavilhão do chapéu de porco se abriu novamente. Eu realmente vi uma vez, e fiquei surpreso uma vez. Marvin exclamou, você vai e coleta informações, eu vou separar os ingredientes e preparar para a abertura. Marvin acenou com a mão e entrou em sua própria cozinha. Embora o saquê em nossa loja seja adquirido de vários lugares, o vinho em Bania Village tem um sabor único. Enquanto ele caminhava com Meliodas, ele apresentou Elizabeth a vila de Bania. Feito com a melhor água de Leonise Groot ribeirinho para fazer o Bani Ailu, é adorado por pessoas em todo o país. Mas a chamada água famosa não secou, disse Hawke, olhando para o leito seco do rio. E as ervas junto ao rio secaram. O que está acontecendo? Perguntaram, e o grupo caminhou em direção ao interior da vila. As pessoas se reuniram na praça, como se fosse um festival. Mas a atmosfera não era tão festiva quanto em um dia festivo. Tem muita gente na sua frente, é um festival? Olá! Meliodas cumprimentou os aldeões calorosamente, o dono do pavilhão do chapéu de porco? Qual é o festival hoje? O quê? Isso parece um festival? Um dos aldeões estava um pouco bravo. Estamos puxando a espada que o paladino ergueu. No centro da praça, uma espada havia afundado no chão, deixando apenas o punho exposto. E havia várias cordas amarradas ao punho da espada, e em cada corda havia pessoas puxando com força, e havia pessoas segurando o punho ou manopla e puxando para cima. Mas não importava o quanto estivessem machucadas, a espada ainda não se movia no chão. A espada do paladino? Capítulo 13. Alguém deixou o paladino bravo outro dia. Nessa hora, o velho chefe da vila chegou. Sua espada mágica selou toda a água subterrânea da vila. Se isso continuar, não apenas a água, mas também o Groot irão murchar. Se fosse esse o caso, Banielo iria. Droga! Paladino poderia ser aquele que foi derrotado por Lord Marvin. É o cara chamado Tige? Meliodas perguntou de volta, aquele cara não é um paladino. Em outras palavras, o verdadeiro paladino não pode ser um frango tão fraco, e ele realmente deixou Marvin, um aprendiz de magia, derrubar. Meliodas acenou com a mão. Marvin, por que nós dois não nos comparamos? Vou deixar você fazer 100 movimentos. Disse Elizabeth, que estava um pouco confusa. Se você quiser sacar a espada do paladino, você só pode usar o poder do paladino. Embora eu não suporte contar as pessoas da vila, temo que esta vila acabou, certo? O velho chefe da vila estava inexplicavelmente triste. Como assim? Por que vocês todos se juntam para fazer barulhos tão inúteis? Hidromel, o que aconteceu com a espada do paladino? Só chamar meu amigo de 7 pecados capitais é moleza. Miade parecia presunçoso e deixou Meliodas e Elizabeth um pouco convencidos de que ele tinha amigos com os 7 pecados capitais. E parecia que isso também seria um avanço. Ei, Miade, disse uma mulher mais velha ao lado de Miade, assustando Miade. Você acha que é culpa de quem causou essa situação? Sim, não faça mais isso com os paladinos. Por que você tem algum ressentimento contra nós? O que? Eu não quis dizer isso. Mead estava triste, ele estava tentando ajudar todo mundo, porque todo mundo estava bravo com ele. Mead, seu idiota. Uma garotinha atirou uma pedra em Mead com toda a força, e acabou. A pedra saltou Mead e atingiu Meliodas no rosto com precisão, assustando Elizabeth. Meliodas disse que eu estava ferido, eu era apenas uma multidão de comedores de melão. Por que eu estava tão ferido? O quê? Eu te odeio mais do que tudo. Nós também odiamos vocês. Enquanto ele falava, as crianças da vila começaram a atirar pedras em Mead. Meliodas temeu ser implicado pela arma da lei de causa e efeito e rapidamente empurrou Mead para fora da vila. Barulhento, estúpido, estúpido. Por que você nos destruiu? Estúpido. Mead correu para fora da vila e xingou. Você ainda não consegue parar?
Não acho que seja o momento certo, Hawke disse enquanto olhava para os dois que tinham sido esmagados. Não olhe para ele assim, na verdade, ele também é um bom garoto, honesto e sério por natureza. O velho chefe da vila disse enquanto olhava na direção que Mead havia partido. Elizabeth tinha a expressão no rosto que eu queria ouvir. Sério, mas você estava infeliz. Ei, diabinho, agora mesmo. Meliodas queria pedir algumas informações sobre os 7 pecados capitais a Mead. Você também não é um fantasma? Mead perguntou retoricamente. Meliodas, eu não sou um fantasma. Isto é um bar? Mead olhou ao redor curiosamente. Pighat Pavilion, está é a minha loja. Estou com fome. Apenas responda minhas perguntas e eu te convido para jantar. Vou comer primeiro. Mead tem uma expressão no rosto que diz que se você não me deixar comer, eu não vou te contar. Meliodas olhou para ele e foi direto para a cozinha. Depois de um tempo, Marvin saiu do quarto. Ei, fantasminha, por que você o provocou? Mead. Ele ficou confuso. Por que você simplesmente não o convida para comer? Depois de esperar um pouco, Meliodas apareceu com um prato de frango assado com toda a cor e sabor, e mostrou a Mead lágrimas escorrendo pelos seus lábios. Marvin disse que estava tudo acabado. Capítulo 14. Parece delicioso, vou embora. Mead foi atraído por essa comida fedorenta, mas o que ele não sabia era que a culinária de Meliodas era muito enganosa. Mead deu uma grande mordida e sua expressão congelou instantaneamente. Marvin, o que você está fazendo com ele? É tão intragável. Mead se transformou imediatamente em uma fonte humana e esguichou toda a comida de sua boca. Eu não disse que era uma boa refeição. Meliodas serviu-se de uma bebida e riu. É verdade que seu amigo é os 7 pecados capitais, você disse? Meliodas sentou-se ao lado de Mead, completamente despreocupado com o revirar de olhos dele. Mead não tinha medo dele, abriu os pés e disse, esqueci tudo sobre o desagradável. De repente Mead pareceu sentir o cheiro de algo. Esse cheiro é Baniaelo, certo? Você é obviamente um pequeno fantasma, pode beber isso? Meliodas pousou o copo e disse seriamente a Mead. Marvin ao lado. É realmente muito enganoso, seja em relação às pessoas ou à comida, comprar um ingresso a menos para levar Meliodas ao parque aquático? Isso é delicioso, não é? A fragrância rica e a pureza deliciosa são o melhor Ailu, é o que os adultos dizem. Como Mead lembrou, a porta se abriu e Elizabeth e Hawke retornaram. Vocês dois, ouvi do chefe da aldeia, Mid, que vocês são crianças brincalhonas. Elizabeth se abaixou e disse a Mead solenemente. O quê? Elizabeth sentou-se de joelhos e falou com Mead com olhos de igualdade. E devo dizer que Elizabeth era muito alta. Eu costumava pregar peças quando era criança e meu pai me culpava. E daí? Na verdade, eu só quero chamar a atenção dele porque ele não é meu pai verdadeiro. Uma vez subi em uma árvore grande no quintal para assustar meu pai. E então meu pai ficou pálido e subiu na árvore. Obviamente ele nunca tinha subido em uma árvore. Então no final meu pai caiu da árvore e ficou levemente ferido. E até agora, não consigo esquecer o que aconteceu naquela época. Se meu pai morrer naquela época. Mead se levantou. Eu não menti por isso. Conte-nos sobre isso. Elizabeth deu um tapinha gentil nas costas de Mead. Meu pai e minha mãe eram viajantes, mas morreram de uma epidemia repentina enquanto estavam parando na vila de Bani alguns anos atrás. Fiquei muito feliz por ter sido criado pelas pessoas da vila em vez de meus parentes, mas não podia ser a família de outra pessoa. Eu invejava todos que tinham famílias de verdade e comecei a aprender a mentir e a pregar peças. É o mesmo motivo para colocar minhocas no copo do paladino? Elizabeth perguntou suavemente não. Mead bateu seu martelo na mesa com raiva, é porque aquele paladino está brincando com todo mundo. Os 3 olharam para Mead com curiosidade. O vinho deste ano é a maior obra-prima da qual todos os aldeões se orgulham, mas o paladino tomou um gole e disse que era desagradável. E o mais excessivo foi que ele disse que Baniaelo tinha um gosto melhor que urina de cavalo. Para fazer um bom vinho, tanto adultos quanto crianças dedicam seu tempo e energia a ele todos os dias e noites, mas aquele cara era. Paladinos não são boas pessoas. Então, os 7 pecados capitais são da conta do seu amigo? É mentira. É mesmo? Meliodas se endireitou e disse com um pouco de decepção. Mas por que você diz tanto pânico? Elizabeth estava curiosa. Falando sobre os 7 pecados capitais na frente do paladino, esse garoto era bem ousado. Capítulo 15. Porque os 7 pecados capitais estão sendo perseguidos pelos paladinos, certo? Se há alguém que está sendo perseguido pelos bandidos como os paladinos, então os 7 pecados capitais devem ser pessoas muito boas. Ao ouvir isso, Elizabeth e Hawke se entreolharam e então moveram o olhar para Meliodas, que estava bebendo. O que há de errado? Tenho algo no rosto? Meliodas fingiu ser inocente como sempre. De repente, um barulho lá fora chamou a atenção de todos. Está vindo da vila. Mead correu apressadamente para verificar a situação, dizendo que odiava a todos mais do que tudo, mas que esse garoto ainda amava essa vila e seus moradores do fundo do coração. Mid, você não pode impedi-lo, vamos lá. Você tem que ser ativo comendo melões. Depois de falar, Marvin assumiu a liderança e o seguiu. Na praça no centro da vila, os moradores ainda cercavam o punho de suas espadas, mas neste momento havia mais 2 cavaleiros que estavam lutando contra cães. Escutem-me, bastardos, se vocês não tivessem sacado a espada do paladino antes do pôr do sol, o imposto sobre a vila teria aumentado 10 vezes. O alto cavaleiro ficou no centro e disse à multidão ao redor dele. Isso é muito irracional.
Agora que a água secou sem falar nas 10 vezes, não é possível fazer uma garrafa de vinho. Isto é uma punição, porque você não apenas insultou o paladino, mas você tem a audácia de alegar que o pecador mortal dos 7 pecados capitais seus amigos. O cavaleiro gordo disse com um sorriso de escárnio, droga, se Mead não tivesse feito aquela coisa estúpida. Enquanto ele falava, uma figura magra correu até ele e com seu corpo magro, tentou sacar a espada que somente um paladino poderia desembainhar. Hidromel? É você de novo. Os 2 cavaleiros riram de Mead que trabalhava duro para todos, sem o menor cavalheirismo. Fantasminha, você não pode fazer nada. Impostos, isso é 20 vezes mais. Os olhos zombeteiros do cavaleiro gordinho perfuraram o coração de Mi para sacar sua espada, mas ele ainda tentou sacar sua espada. Como você pode tirar isso se pensa em um diabinho como você? Não nos incomode mais. Enquanto os moradores reclamavam do que Mead havia feito, o velho chefe da aldeia deu um passo à frente e parou a multidão. O chefe da aldeia. Quem é que insultou nossa glória na produção de vinho? Foi Mead? Não, não foi esse o comportamento da criança em nosso nome? Os moradores abaixaram a cabeça quando ouviram as palavras do velho chefe. Enquanto Mead lutava para desembainhar sua espada, um par de mãos pousou sobre suas mãos. Mead olhou para cima, tia. Como disse o chefe da aldeia, não é culpa sua. As crianças se reuniram lentamente em volta de Mead, e os adultos se adiantaram um após o outro. Ei, você está nos ouvindo? 20 vezes, 20 vezes. A mulher e a criança se afastaram. As mulheres e as crianças deram passagem aos homens, e os homens se adiantaram para começar sua própria batalha. Mead olhou para Mead que estava relutante em ir embora e ainda estava tentando, e os outros não disseram muito, mas se juntaram à luta. Porém, a verdade é que Deus não tem misericórdia daqueles que trabalham duro, e a espada não se moveu em nada. Haha, ele simplesmente não está se movendo. Vamos assistir ao show enquanto bebemos sua cerveja inferior. Os 2 riram da Baniael por ser uma cerveja inferior e gostaram. Puxe para fora, puxe para fora. Mead gritou de má vontade. Hahaha, olha só esse olhar desesperado. Os 2 cavaleiros riram como espectadores assistindo a um show em uma taverna. Uma pessoa dessas realmente deveria se tornar um cavaleiro? Essas foram as últimas palavras que ouviram antes que os copos em suas mãos desaparecessem. Saúde a esses tolos. Onde está o vinho? Os 2 estavam festejando e descobriram que suas taças tinham sumido. Aqueles que não sabem degustar vinho não estão qualificados para beber este vinho, então eu farei isso por vocês. Marvin sorriu para os 2 e brindou diretamente. Suave e glicólico com sabor residual infinito, é a melhor qualidade, você pode considerar adicioná-lo à minha receita. Assim que as palavras caíram, a corda daquele lado se arrebentou, e a ironia era que o céu não teria misericórdia daqueles que trabalhavam duro, e a espada estava intacta, enquanto o homem que sacou a espada caiu no chão e levantou uma nuvem de poeira por causa de sua forte inércia. Quando esse cara chegou ao centro da multidão, perguntou Little Hawk sobre Elizabeth, e apenas Meliodas tinha uma expressão solene, porque nem ele conseguia ver os movimentos de Marvin claramente. Obrigado pela hospitalidade, sua cerveja estava deliciosa. Marvin caminhou lentamente até o punho da espada na poeira e colocou a mão no punho, então isso deve ser considerado uma recompensa. Dizendo isso, de repente forcei a espada.